Você sabe o que é ser diácono? E qual a função e como chegar ao diaconato? Então é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com Antônio Sebastião, que é diácono da Arquidiocese de Olinda e Recife, em Pernambuco. Seja bem-vindo, Antônio, aqui no Pautas da Igreja. Boa noite, muito obrigado pela acolhida. Antônio, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse para a gente, eu sei que são várias funções, mas explicar um pouquinho para a gente o que é o diaconato. Diácono vem de uma palavra grega, diáconos, que significa servidor, servente, né? Aquele que serve. Foi instituído pelos apóstolos para atender os fragilizados, os excluídos, que foi o caso das viúvas gregas. Então, os apóstolos estavam sem tempo para a pregação, para a oração, então instituíram os diáconos e foram ordenados 7 diáconos, entre eles Estevão, Filipe e outros irmãos, para servir à mesa dos pobres, das viúvas gregas, dos órfãos. E o diácono tem 3 funções, 3 mesas para o seu serviço. Primeiro, a mesa da palavra. Ele pode anunciar o evangelho na Sagrada Liturgia. Ele pode pregar nas celebrações da palavra. E a mesa da Eucaristia. Ele prepara o santo sacrifício, o pão e o vinho para a consagração pelo presidente da celebração, o padre ou o bispo. E a terceira mesa é a mesa da caridade. O diácono foi instituído para a caridade, para o serviço dos irmãos e irmãs necessitados e necessitados, os mais vulneráveis, os pobres e excluídos da nossa sociedade. São essas 10 mesas. Entre os sacramentos, os 7 diáconos podem assistir casamentos, abençoar o casamento, e também pode realizar o batismo de crianças, jovens e adultos. Isto é o ministério diaconal. Sabendo que a nossa principal mesa, principal função é o serviço da caridade. Agora, Antônio, quem pode ser diácono? Nós temos na igreja 2 modelos ou 2 formas de desenvolver o diaconato. Primeiro, diaconato transitório. É aquele que está se preparando para o sacerdócio. Depois de 6 meses ou 1 ano, mais ou menos nesse período, ele logo é ordenado presbítero. E o diácono permanente, aquele que pode ser casado. Depois de... Tem que ter 5 anos mínimo de vida matrimonial, tem que ter no mínimo 35 anos de idade, ser colocado, pela comunidade, acolhido pelo padre, apresentado ao bispo também pelo seu padre, e daí começar um processo de formação. Então, entre os homens casados, são tirados os diáconos, permanentes, que também podem ser celibatários, ou solteiros. Temos no Brasil vários casos de irmãos que são celibatários, optaram não pelo sacerdócio, mas optaram viver plenamente a diaconia. Antônio, qual que é a mensagem que o senhor deixa para quem quer servir como diácono? Primeiro, fazer discernimento, se sentir chamado para ser diácono, rezar, colocar-se a serviço, de Deus, serviço dos irmãos, conversar com a esposa, porque também envolve a família. A esposa também tem que dar o seu aval, uma carta, de próprio punho, dizendo que concorda com a vocação do seu esposo. E depois procurar um padre, e
se o padre da sua paróquia aceitá-lo, fazer um processo de formação, né? Tudo isso em comunhão com a sua família, com o seu padre, claro, com o bispo, né? É a última palavra, né, do bispo e do seu conselho presbiteral, que aceita aquele candidato. Depois de escutar também a comunidade. Por isso que esse processo de discernimento é pessoal, mas também é coletivo, né? É como necessidade da comunidade. Hoje nós temos muita necessidade de irmãos que se coloquem a serviço da caridade, a serviço dos pobres e excluídos, né? Para estar à frente, né? Para o padre ocupar o seu espaço, que é servir ao altar, o padre exercer a função de santificar, governar e ensinar, na administração dos sacramentos, o diácono ficar a serviço da caridade, né? Também coordenar os grupos que desenvolvem assistência na paróquia, ou até mesmo no vicariato, até mesmo na diocese ou arquidiocese. É uma decisão muito importante, né? Antônio, muito obrigada pela participação do senhor aqui no Pautas da Igreja e aqui está sempre aberto para o senhor, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui hoje na comunidade do Pilar, tem uma tenda, a tenda do encontro com pessoas em situação de rua, com pessoas de fato que estão precisando do nosso olhar, da nossa presença, da nossa escuta e do nosso acolhimento e solidariedade. A todos vocês, um forte abraço, bênção de Deus Todo-Poderoso, também de Estevão e Lourenço, nossos patrões. Amém. Muito obrigada, viu?